Olá, preciosos! Como é que vão as coisas? Gente, tô passando aqui para fazer um convite para você conhecer a constelação familiar. O que é a constelação? Nossa, Fernanda, eu vejo você, postando, falando, fazendo constelação presencial, online, mas eu não sei direito o que é, eu tenho medo de me envolver, vai que é uma coisa espiritual, que vai comprometer a minha vida, né? Vai me amarrar a alguma coisa aí, tá? Constelação familiar sistêmica clássica e à luz da Bíblia, que é o que eu pratico, ela não tem nada de espiritual, ela está no campo da alma, ela é uma terapia que visa trabalhar dinâmicas ocultas do nosso inconsciente, da nossa alma inconsciente. Você não é uma alma, você faz parte de uma grande alma. E não pense que você está aqui, a vida é sua, você vive ela do jeito que você quiser. O que os seus antepassados fizeram influencia a sua vida ainda hoje, tá? É como uma corrente, como uma linha que percorre. Se leis, se ordens do amor foram transgredidas lá atrás, claro que inconscientemente, quando uma lei é transgredida, o que acontece? As coisas saem de ordem. Então, isso precisa ser reparado no sistema. E isso não é uma maldição. Alguém precisa reparar essas coisas. Em alguém vai chegar esse emaranhamento e alguém precisa atentamente olhar para isso. O que acontece é que as pessoas, por ignorância, vai passando as gerações e ninguém se atenta a isso, tá? Mas eu já sou de Jesus. Que bom que você é de Jesus. Se você pertence a Jesus, por meio dele você recebeu um espírito novo, você foi ressuscitado com ele, você nasceu de novo. Então o teu espírito é novo, você agora está conectado com o Pai, com Deus, com o seu Criador, você pode ouvi-lo, você estuda a palavra de Deus, então você tem luz para o seu caminho, tem direcionamento, então com a ajuda do Espírito Santo, você vai ter uma vida reta, uma vida justa diante de Deus, não vai ter essas leis transgredidas, pelo menos é como deveria ser. Mas por que nem sempre acontece dessa forma? Porque a sua alma, ela está ligada à alma dos seus antepassados, a sua história está conectada a deles. A constelação familiar, ela é uma observação da vida, ela é uma filosofia de vida. Mas tudo o que acontece dentro de uma constelação familiar, muita coisa consegue se provar cientificamente, embora a constelação familiar não tenha essa intenção. Por quê? Porque é uma fenomenologia. Mas algumas das coisas que a gente consegue provar dentro da constelação familiar? O trauma hereditário, tá? Se você estudar um pouquinho de epigenética, você vai entender isso, que isso é herdado. Nós não herdamos apenas do DNA, os nossos genes, cor dos olhos, cabelo, tom de pele, essas coisas. Nós herdamos também os traumas que eles passaram lá atrás, tá? E como é que a gente repara isso? Como é que a gente muda isso? As constelações, elas podem ajudar e muito. Então, assim, é um assunto muito abrangente, não dá pra falar tudo que eu já estudei sobre isso num vídeo curto, porque eu sei que ninguém gosta de ficar assistindo vídeos longos. Mas eu vou te dar alguns exemplos porque eu deveria participar de uma constelação familiar pessoal, presencial, online ou em grupo. Olha que legal, agora eu tô abrindo o grupo, não quero ser constelado, mas eu quero ver como é que funciona. Então você tem a oportunidade de participar para observar isso em grupo. Repetições na sua família. Poxa, olha, isso acontece comigo, acontecia com a minha mãe, com a minha avó. Então é uma coisa para ser observado. Parece que eu não saio do lugar. Poxa, tenho essa sensação na vida. Ninguém me vê. É uma sensação que eu tenho também. Parece que ninguém me vê. Uma tristeza incomum, sabe?
é uma tristeza que você não sabe explicar de onde ela vem. Poxa, mas eu nem tenho motivo para estar triste, mas eu tô triste. E é uma tristeza, assim, horrível de morte. Eu não sei de onde isso vem, é desesperador. Eu não consigo entender, não consigo explicar. E daqui a pouco vão achar que eu sou louco, tá? É um motivo também. Medos, sonhos repetitivos, insegurança, sabe? Um peso, assim, poxa, parece que a minha caminhada é tão pesada, poxa, parece que é tão difícil. Faço coisas que eu não quero fazer, sabe? Poxa, Fernanda, se você soubesse, eu sou de Jesus, eu tô na igreja, mas tem coisas que eu faço que ninguém sabe. E eu sei que eu não deveria fazer essas coisas, mas eu faço e eu não consigo. Quando eu vejo, eu tô fazendo. Então, isso pode ser um padrão familiar, uma herança que você recebeu. E você precisa olhar para isso. Isso não é uma maldição, só precisa ser visto, olhar para alguém do seu passado. Então, o que aconteceu lá? Por que você precisa olhar para isso e ressignificar, tá? Dar atenção, olhar com amor para isso, para você ficar livre dessas amarras. Pensamentos suicidas. Poxa, eu sou de Jesus, mas às vezes eu tenho uns pensamentos assim de morte mesmo, assim, eu não quero viver e eu nem sei por que eu tenho isso, tá? Isso pode nem ser de você, pode vir de alguém. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Dores no corpo, dores que você passa por médicos, não tem diagnóstico, ninguém consegue te ajudar. Então as constelações, elas podem revelar, trazer à luz aquilo que está lá no inconsciente, aquilo que ninguém consegue ver. Eu vou te dar um exemplo do livro que eu tô lendo, Não Começou Com Você, do Dr. Mark Wolin. É um livro que ficou bem famoso, hoje ele está entre os mais vendidos no Brasil. É um livro científico mesmo, tá? Não é só de fenomenologia, não. E o doutor conheceu o Bert Hellinger, aprendeu muitas coisas, então é bem legal. No livro ele conta muitos casos. Eu tenho experiências com clientes, assim, gente, é incrível. Eu vou contar para vocês, então, um caso do livro. Um jovem, né, procurou o doutor, que quando ele completou 19 anos, toda noite ele acordava às 3 horas da manhã, sentindo muito frio, mas muito frio mesmo. E ele começava a tentar se encolher, buscar cobertores, e esse frio não passava. E ele dizia assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. E ele foi ficando muito deprimido, porque ele acordava toda noite nesse mesmo horário. Alguém poderia achar que era uma coisa espiritual, né? Um espírito atormentador, mas quando ele procurou o doutor e eles fizeram, né, o mapa da família, ele descobriu que ele tinha tido um tio, né, irmão do pai dele, que aos 19 anos estava trabalhando numa base e ele tinha que olhar os carros, e era uma época, né, de neve, é um país assim muito frio, e quando ele foi ver esses carros que ficavam um pouco longe da base, ele começou a sentir muito frio, e era exatamente essa hora, 3 horas da manhã, ele não conseguiu voltar para a base, e ele começou a ter esses sintomas, com muito frio, e dizer assim, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Então, o que aconteceu? Né? Ele morreu nessa consciência, eu não quero morrer aqui, nesse frio, eu não quero morrer desse jeito. Mas isso aconteceu, tá? Ele morreu, ele não tá mais aqui. Mas vocês sabem que os nossos pensamentos, as nossas falas, elas não se perdem. O que você fez não se perde. É como ondas, isso fica. Os sons é provado cientificamente que eles ocupam algum lugar no espaço. Então, isso ficou e foi passando até chegar nesse sobrinho. Quando o sobrinho completa a mesma idade do tio, isso começa a acontecer com ele. Se não existe essa observação, eu não sei o que poderia ter acontecido com esse menino. Mas aí a gente tem todo um trabalho de olhar para a dor dessa pessoa com amor e respeito
e ressignificar isso, colocar as coisas no lugar, dizer a frase mais bonita da constelação, que é eu vejo você. Mas é claro que sozinho a gente não consegue, né, fazer essas coisas, a gente precisa de ajuda. Eu tive um caso de uma jovem, já fazia um bom tempo que ela estava passando com psicólogo, psiquiatra e não estava tendo muita melhora. Ela começou a frequentar a igreja. Isso ajudou? Claro que ajudou, mas não resolveu o problema. Ela tinha muita ansiedade, ela estava ficando muito deprimida, ela não conseguia ficar sozinha. Quando ela ia dormir, que ela fechava os olhos, ela sentia uma falta de ar angustiante, uma coisa assim horrível, horrível. Uma coisa é você sentir isso um dia, mas imagine você sentir isso todos os dias. Isso vai te consumindo. E quando nós abrimos, né, o campo morfogenético, que é o campo de memória do sistema familiar dessa jovem, né, depois de algum tempo, o campo nos mostrou que na família materna dela havia alguém que tinha morrido por afogamento. E então nós descobrimos, né, pela família mesmo, ela não sabia, mas no mesmo momento em que eu estava fazendo a constelação dela, o avô materno começou a passar mal com falta de ar e nem estava no mesmo ambiente. Olha como isso é transmitido sem que as pessoas se vejam. E aí o que aconteceu? Eu falei, olha, é alguém da sua família materna. Aí quando nós conseguimos falar com a mãe e o avô que não estavam na casa, nós soubemos que uma tia, irmã do avô, sofreu um acidente de carro, caiu num rio, ela não sabia nadar e ela morreu afogada. Então, enquanto essa jovem não olhasse para essa tia, nesse campo da alma, dessa grande alma, a tia não estava ali, a tia não está mais ali, mas a memória dela de sofrimento, de quem não queria ter morrido dessa forma, permaneceu e como uma linha foi correndo até chegar nessa sobrinha. Então, nós olhamos com amor para essa tia, nós, né, a incluímos, nós dizemos, eu vejo você, eu sinto muito que o seu destino tenha sido assim, né, e outras coisas que a gente faz nesse sentido de fala. E aí foi um alívio para essa jovem, já faz um tempo e ela tá muito bem. Então eu convido você para conhecer essa dinâmica da constelação familiar. Se informe, gente. Não é nada esotérico, não é nada místico, não é nada espiritual. Constelação familiar hoje ela está se expandindo muito, sendo usada na psicologia, sendo usada em tantas áreas, no direito. Hoje qualquer sistema pode ser constelado, não só o familiar, mas uma empresa, uma escola. Então, e é muito legal quando você, com os bonecos, né, os representantes, a gente consegue sentir, fazer a leitura do campo, com as pessoas, sabe? Se você falar, eu quero participar, eu quero assistir, mas também quero ser um representante. Quando você entra nesse campo que foi aberto, você consegue sentir quem você está sendo, quem você está representando, sentiu no momento em que aquilo aconteceu. Então, assim, é algo assim maravilhoso. É algo maravilhoso. Eu já me formei há algum tempinho, mas assim, eu não consigo parar. Todos os dias eu estou estudando, porque é muito abrangente esse assunto, é muita coisa para ser falado. Depois eu vou vir aqui contar para vocês a constelação de uma moça que aconteceu lá em Florianópolis, que a cidade taxava ela como endemoniada e não tinha nada de demônio. Mas isso vai ficar para outro dia, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Comenta aí. Olha, gente, nesse último fim de semana eu vou estar na minha amada cidade de Porto Feliz. Então você tem, assim, uma chance de conhecer de perto, de participar
participar. Nós vamos abrir pela primeira vez um grupo de constelação. Então, de repente, fala, eu quero fazer na minha casa. Então, vê lá como é que funciona, o que precisa, tá bom? Beijo, Deus abençoe vocês.